Marcílio Dresch, secretário da nossa FUBRA, e que nessa manhã a gente estava falando aqui sobre um movimento muito grande, Fábio, de ontem e de hoje aqui na feira. Quem olha pela entrada aqui, Fábio, principal, aqui próximo do ônibus, onde sabe que é aqui, sim. E se contar por aqui, não vai chegar uma estimativa muito precisa. O pessoal entra e também pelo outro lado do estacionamento. E uma das formas de aferir isso aí é o número de carros e de ônibus, né, seu Marcinho? Muito bom dia. Bom dia. Realmente, a nossa contagem média da população que adentra a nossos visitantes são controlados porque a pé ninguém vem, né, Alex? Então, vem com ônibus com lotações específicas dos municípios, que são organizados, e a grande maioria vem com o seu carrinho. E essa contagem com carros, aí temos uma média que é constatada. Aí você faz uma média da frequência de cada veículo e no fim do dia você tem um número muito fidedigno daqueles que acessaram no estacionamento, né? Nosso estacionamento esse ano é muito amplo e organizado, ninguém fica por lá de fora na BR como no passado, que aí você não tinha um controle e também a segurança que você tem hoje. E flui muito normal, Alex. No passado nós tivemos problemas de filas muito longas, demora para adentrar. Todo mundo vem elogiar porque nós fizemos algumas melhorias. Isso facilita o acesso, o pessoal fica muito tranquilo para chegar à feira. E com o tempo foi se aperfeiçoando muita coisa. Eu fico impressionado, seu Marcílio. Ano a ano melhora a qualidade, o padrão dos estandes, o padrão da programação também, né? Mas ela vai ficando uma feira cada vez mais bonita. Sim, nós da FUBRA temos a incumbência de fazer os investimentos de estrutura, infraestrutura, ampliamos mais uma quadra com a rua calçada, com energia, com a internet, a comunicação tem melhorado, claro, não está 100%, talvez do que a gente gostaria, mas muito melhor esse ano dos anteriores. Isso é um investimento que a FUBRA coloca à disposição. E, portanto, os expositores, cada empresa é muito inovador trazer coisas novas e bonitas também para se apresentar, até porque nós sobramos inúmeras empresas que gostariam de adentrar na feira e não conseguem porque a gente tem uma limitação de espaço, tem que oferecer espaço com condições para que cada um faça a sua melhor e maior apresentação ao seu cliente, ao público visitante. A gente falava também da fidelidade do público, né? Tem gente que vem desde a primeira, né, Samuel? Sim, quando você olha aqui, tem inúmeras pessoas que gostam tanto da feira e a gente se pergunta por que voltam de novo, mas eles sempre constatam alguma coisa nova. Eles mesmo que apontam as coisas novas, que às vezes a gente não percebe que vai inovando, vai mudando, e eles, poxa, esse ano viu uma coisa que não tinha no outro ano. E assim, é muito interessante, e deve acontecer essas inovações, porque é isso mesmo que a gente quer, que o público aprenda e leve alguma coisa daqui para fora também. Para nós concluirmos, o senhor teve recentemente num encontro que debateu a questão do tabaco na Argentina e aqui na abertura da Expo Agro, nós tivemos, pode-se dizer aí também, um aprofundamento até dessas discussões em torno do tabaco, em torno do consumo, inclusive com o presidente Benício colocando aqui aqueles 3 pontos, né, que são mais prementes nesse momento para o produtor, para a cadeia do tabaco, entre os quais a inserção, por exemplo, do chamado tabaco aquecido. Se pediu também ações para prevenir os prejuízos da estiagem, questão do contrabando, que a gente já sabe que é uma questão antiga e que não se resolve, né? O que o senhor pode dizer em termos de cenário nesse momento do produtor de tabaco, que hoje não é só mais produtor de tabaco, ele é um multiprodutor, né, senhor Marcílio? Tem crescido a diversificação em muitas regiões. Eu sou lá de Santa Catarina, o estado mais diversificado na cultura do tabaco é Santa Catarina, porque até da minha região, onde eu venho, a renda do tabaco era uma renda complementar, Alex, sempre foi. Embora que reduziu bastante hoje por várias razões, que as famílias foram perdendo mão de obra dos filhos e a família menor, então ela opta por uma atividade única. No passado essas atividades eram 2 ou 3, com criações integradas de aves, suínos, leite, enfim, mas hoje tiveram que optar por uma só, e aí deixaram o tabaco de lado, reduziu.
Mas o nosso mercado de tabaco brasileiro está muito adequado à demanda, isso a gente está vendo agora na comercialização, há uma demanda muito boa, está se comprando uma média razoavelmente equilibrada. Tivemos a infelicidade, Alex, de não ter uma tabela reajustada dentro dos parâmetros que a representação e os produtores queriam e precisavam. Mas, por outro lado, a compra está dentro de um patamar, em média, razoável. Isso que é importante, porque o produtor tem que ter a sua remuneração pelo seu árduo trabalho que existe. Quanto ao mercado, temos dito e visto que o mercado nosso é um mercado mundial, 85% até 90% dos volumes produzidos aqui no Brasil são exportados para mais de 100 países, e aí a gente tem que olhar para esse cenário internacional desse consumo. Caso não tivesse, nós reduziríamos aqui a poucos produtores esse número de 125 mil famílias que temos hoje. Então, esse cenário, a FUBRA, com a Organização Mundial, que é a ITGA, sempre acompanha e avalia a cada ano o cenário de consumo, e nós temos visto uma tendência que parou de cair o consumo no mundo. Ele está, em alguns países, em algumas regiões do mundo, está reaquecendo o consumo do cigarro. No Brasil temos várias coisas mais divergentes, como a questão do tabagismo muito forte, o contrabando, que é o peso maior. Também temos a questão que não foram liberados ainda cigarros com tabaco aquecido, que pode consumir também, e por outro lado eles usam o cigarro eletrônico com nicotina líquida. Isso para nós não interessa, e nós somos a favor do tabaco aquecido, que usa tabaco. E esse é um mercado que vai se crescendo, ele cresce clandestino ou não clandestino, como no Brasil é clandestino por não ter sido aprovado, mas ele já existe, né? Então, todo esse cenário a gente tem que acompanhar para saber o futuro do nosso tabaco, se ele tem a possibilidade de expansão de produção e de área, ou se ele tem que retroagir, ou nos últimos anos está bastante estagnado, a produção não oscila tanto, né? Então, todo esse cenário a gente tem que estar acompanhando.